Boa noite, doutora Dora, tudo bem? Boa noite, tudo bem, doutor Diego? Tá Tudo me bem, vendo bem? vendo bem, o som tá ótimo, perfeito. Uma honra ter a doutora novamente aqui para a gente bater mais um papo. Ai, obrigada. A honra é minha, fico muito feliz de participar. É uma forma de interagir, rever pessoas, né? Bater um papo sobre assuntos que nos interessam, que a gente gosta tanto. Eu que agradeço. Para mim, fico muito honrada e com a oportunidade, com a iniciativa. E espero que a gente tenha um bom bate-papo que agrade aí os participantes. Desejo que todos estejam bem e com saúde. Sim, já estão dando boa noite para a doutora. Eu fiquei, viu, pessoal, incumbido de ir direcionando a doutora conforme forem subindo as mensagens, porque é muita coisa para falar, né, doutora Dora? Então, Aí às vezes no é raciocínio. difícil. Quando eu começo a falar, eu meio abstraio. E ficar acompanhando aqui quem entrou, quem falou, quem perguntou, não exijam isso de mim. Não, e o assunto em si também ele é muito dinâmico, então, às vezes, para não quebrar o raciocínio, né? Mas, bom, vamos lá. Eu vou dispensar apresentações, acredito que todo mundo conheça a doutora Dora, juíza titular aqui da Segunda Vara de Jacareí. Atualmente está lá substituindo lá no tribunal, né, doutora Dora, convocada lá, Isso. uma, uma brilhante magistrada. Então, assim, Obrigada. para todos nós, acredito que tenha muito a agregar, porque vamos falar de ônus da prova, é a base do processo do trabalho. Sem ônus da prova, né, a gente não consegue desenvolver. Exatamente. Realmente, ônus da prova, muito importante compreendê-lo, estar a par da atual disposição legislativa quanto a esse tema, que, aliás, sofreu mudanças recentes, né? Mas eu diria, doutor Diego, que antes da gente entrar nesse aspecto da perspectiva legislativa, como os casos práticos que a gente vivencia no dia a dia fazem com que devamos agir, seja o advogado, na sua atuação como juiz, eu faria uma análise na parte, digamos, conceitual e doutrinária, porque não raro eu vejo até uma confusão ou uma inadequação até do que seria ônus da prova. Então, se o doutor me permitir, eu faria assim um leve caminhar sobre essa parte mais conceitual para depois a gente passar por alguns aspectos práticos, tudo bem? Perfeito, doutora. Até porque aqui a gente tem públicos desde alunos, recém-advogados, advogados mais experientes, então é bom que a gente pega o Isso, eu público não todo. conheço exatamente o enfoque do seu curso, que tipo de aulas estão sendo dadas, mas eu lembro que o doutor, em ocasiões em que esteve no tribunal, acompanhado de alguns advogados, fazia referência ao fato de serem advogados que estavam iniciando na carreira, querendo se aperfeiçoar, né, profissionalmente, o que é fundamental, realmente. Parabéns a todos que desenvolvem esse trabalho, permitem essa capacitação, e parabéns àqueles que buscam. E saibam que isso é eterno. É Então, eterno. isso vai ser a nossa realidade para quem abraça o mundo jurídico. O que temos na nossa frente, muito estudo, muita atualização. E eu tenho brincado que a justiça do trabalho é para os fortes. Porque se tem um ramo que tem sofrido muitas alterações impactantes, que a jurisprudência oscila muito, que decisões do Supremo interferem bastante na realidade dos processos, ultimamente eu diria que é a Justiça do Trabalho. O momento, inclusive, da pandemia já está até trazendo um conceito do direito do trabalho em tempos de pandemia. Como nesse Sim. lapso de tempo as coisas vão ficar, qual direito vai prevalecer, o que essa excepcionalidade pode interferir, tanto no direito material como no direito processual, né? Mas, Sim. voltando ao aspecto conceitual, eu gosto sempre de lembrar que, primeiro, assim, ônus advém de uma expressão em latim, que é o ônus também, né, sem o acento, que tem um sentido de fardo, de encargo. E é aí que eu vejo, às vezes, algum equívoco na utilização na verdade, não da utilização, da compreensão do ônus da prova no âmbito jurídico. Não raro se fala como se fosse uma obrigação. E o ônus da prova não é uma obrigação. Na verdade, o ônus da prova é o exercício de uma faculdade, que é colocado como uma condição
condição para você obter uma certa vantagem e alcançar um interesse, né? Você não está obrigado a produzir prova. Na verdade, nenhuma parte está obrigada a produzir prova, nem a exigir da outra a produção de uma contraprova. Não se pode exigir do outro que o faça. Mas há um ônus, uma sensação e uma certeza de que é meu encargo me desincumbir daquilo para que eu tenha sucesso na minha tese, na minha alegação. Então, essa é a correta compreensão de ônus da prova. Tanto que o ônus, ao contrário da obrigação, o não exercício do ônus, ele não gera exatamente uma sanção. Ele pode vir a gerar uma consequência negativa para o seu interesse, mas não uma sanção, ao contrário da obrigação, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu já vi algumas pessoas falarem sobre o ônus da prova, dando uma conotação de obrigação, quando na verdade não é. E é muito comum. Eu pactuo também desse posicionamento, que não é um dever, não é uma obrigação, seria aí, no máximo, ao meu ver, uma responsabilidade da parte, né? Mas ela estaria refém das consequências que teria se ela não fizesse a prova. Mas, como a doutora pontuou, não é um dever, não é uma obrigação. Mas é engraçado como isso ele está intrínseco, né? Todo mundo sai com essa imagem de que o ônus seria. As pessoas tendem a ter a noção de ônus da prova sobre esse viés que não é o adequado. Doutora Dora, a senhora, só te cortando, a senhora me pediu para ir pontuando. Dá uma boa noite aí para o doutor Zanella, desembargador lá do TNT15, já está presente. Boa noite, doutor Zanella, muita saudade de vê-lo. Estou de férias, agora nem nas sessões eu estou participando, então o tempo passa, a gente fica com muita saudade, porque no dia a dia do antigo normal no tribunal, via de regra, diariamente nós nos víamos, né? Sim. Bom saber que ele está aqui. Doutor Zanella já chegou, ficou meu grande abraço para ele também. A responsabilidade crescendo muito, porque a barriga já deu um friozinho. Já deu aquele frio na barriga. Mas continuando no aspecto conceitual, doutor Diego, até para a gente ir para a parte prática, que é bem legal e que eu acho que assim acaba até interessando mais, o ônus da prova é uma questão que não se dirige só às partes, autor ou réu. O ônus da prova é um tema destinado a todos os sujeitos do processo, inclusive o juiz. E muitas vezes eu vejo as pessoas falarem sobre o ônus da prova e fazerem até uma confusão. É uma regra de julgamento? É um procedimento? O que é o ônus da prova? E é nesse ponto da funcionalidade, talvez dúplice, né, do ônus da prova, é que a gente tem também essa outra confusão que eu diria assim, que às vezes acontece. Então, como o ônus da prova se destina às partes para entenderem ao que elas precisam se desincumbir, também é uma situação que se dirige ao juiz. E isso, na doutrina, é dividido da seguinte forma: chama-se ônus subjetivo da prova. Aquele que enseja a distribuição do ônus da prova, é propriamente dito, entre as partes, que deixa claro a quem incumbe produzir a prova de determinado fato, né? Então, seria o ônus subjetivo, na verdade, uma regra de conduta das partes, seria um critério orientador que define quem tem que provar o quê. E já o ônus, sob o enfoque objetivo, é a faceta da regra do julgamento, que é o ônus que pertence, digamos, mais à atuação do magistrado. Como ele deve proceder na análise daquela demanda, depois que a demanda está, de fato, assim, digamos, resolvida, que toda a fase de conhecimento, a fase cognitiva se realizou, se exauriu. E como regra de julgamento, o juiz pode se valer do ônus da prova para solucionar o processo. Geralmente, ele faz isso quando ele não encontra prova de um determinado fato, então ele pontua que o ônus pertencia a determinada parte, e como ela não se desincumbiu dele, isso a prejudica e ela não obtém a pretensão, ou a reclamada não obtém o sucesso da contraprova, ou quando ele lida com uma prova dividida, uma prova empatada. Da prova dividida, eu vou até abrir um parênteses para comentar que nem sempre, isso é bem legal dos advogados entenderem, nem sempre a prova dividida significa, a minha testemunha disse que não tinha uma hora de intervalo. Mas a testemunha da reclamada disse que tinha. Pronto, ficou dividida. Não necessariamente.
porque a gente também avalia e valora a prova a partir da capacidade do que aquela pessoa, do que cada testemunha disse. E vou trazer um exemplo bem comum aqui na região. Trabalhador vigilante, que atuava em um posto determinado de serviço. A testemunha dele é um colega do posto, do mesmo turno. Trabalhava no mesmo horário e vivenciava a mesma realidade do gozo do intervalo. Diz que não tinha uma hora, que eles não eram rendidos, que ele ia rapidinho, se alimentava e voltava. Testemunha da reclamada, diz que era de 1 hora, isso está pré-assinalado no controle de ponto. Só que essa testemunha é o supervisor dos postos. Alguém que roda inúmeros postos. E que nesse de trabalho do reclamante, ele comparece 1 vez na semana, em horários diversificados. Eventualmente, talvez coincidisse com o intervalo do almoço. Que testemunha deve receber maior credibilidade quanto à informação? A do autor, que trabalha com ele e verifica no dia a dia a realidade do cotidiano, ou a testemunha da reclamada, que é um supervisor que trabalha num desenvolvimento diferente de atividade e não está lá no dia a dia testemunhando o fato? Então, essa regra de julgamento que a gente pode usar, que é o ônus da prova como regra de julgamento, na prova dividida é quando realmente as duas testemunhas comportam a mesma valoração. E aí o juiz vai decidir também fazendo uso desse ônus da prova para dizer quem se desincumbiu ou não, tá? Eu já tive, doutora Laura, um caso quase que idêntico a esse. A testemunha ela passava 1 hora somente no local de trabalho. Então, no momento, a gente teve uma prova dividida, porque ficou bem, os pontos ficaram bem divididos, mas na hora da sentença, o juiz valorou de fato a do reclamante, porque era o que fazia a jornada com ele integral. E aquele testemunho da reclamada, ele somente passava no posto por alguns minutos. Então, e nem ia todos os dias. Embora ele fosse bem convicto no seu depoimento, mas na hora da sentença teve, de fato, essa valoração pelo magistrado. Então, Esse é um ponto interessante, porque muitas vezes, quando o julgador não faz essa análise, não perpassa por essa questão de qual testemunha merece maior credibilidade, esse é um argumento interessante. Hoje eu trabalho muito com a cabeça segundo grau, né? Porque como eu já estou lá substituindo eventualmente desde 2011 e praticamente fixada desde o início do ano passado, a gente muda uma chavinha e pensa mais com a análise de revisão das sentenças. Mas esse ponto é um ponto muito interessante para os advogados se utilizarem e apresentarem quando o juiz não deixa claro, não faz esse caminho da valoração da credibilidade da testemunha, de quem ele deveria dar mais peso na informação prestada. Isso é bem importante dos advogados se apegarem a esses aspectos circunstanciais para demonstrar que a prova, digamos, não foi bem analisada. Doutora Dora, não havíamos combinado de perguntas, mas nós recebemos uma pergunta aqui no chat. Não sei se a doutora se importa. A doutora Jéssica perguntou assim: a prova dividida não é decidida em desfavor de quem possui o ônus da prova obrigatoriamente? Então, na prova eu cheguei a comentar isso. Quando o juiz pode usar da regra do ônus da prova como julgamento, é geralmente nessa situação, quando não há a prova e quando a prova é dividida. A prova dividida empatada, em que a gente pode aquilatar os depoimentos equilibrando-os, eu vou ter que decidir contrariamente a quem tinha o ônus, porque ele não se desincumbiu de forma satisfatória do encargo que lhe cabia. Então, é prejudicial àquele que estava incumbido de provar, sem dúvida, ela está certinha. Perfeito, perfeito. Acho que na parte conceitual, o que eu lembro, assim, que eu tinha vontade de dizer para os advogados, eu passei. Se o doutor quiser que eu já fale um pouquinho sobre a legislação, a gente teve algumas alterações, né? Eu posso já... O que o doutor acha? Eu vejo que é ponderante realmente ressaltar essa parte teórica, porque é o que eu falo lá no escritório. A gente já tem que saber, basicamente, o ônus é já no atendimento. Lá no atendimento, a gente já tem que ter uma noção de ônus. Lógico que a gente não vai ter todos os pontos controvertidos, até porque a gente não tem a defesa. Mas o advogado, ele já tem que ter uma mente, já pensar umas 2, 3
formas de, se acontecer isso, como que ele vai fazer, se acontecer de outra forma. Então, ó, vejamos a importância do ônus desde lá do atendimento, de saber como fazer a prova. E essa Olha que parte interessante. No conceitual... dia que a gente bateu um papo sobre sustentação oral, eu não vou lembrar exatamente em qual momento, mas teve um momento em que eu comentei sobre a importância do atendimento. O doutor lembra disso? Da Lembro. elaboração de uma boa petição inicial, de juntar um acervo probatório importante. Olha, doutores, advogados, isso é o principal. Eu até às vezes brinco que pau que nasce torto, morre torto, era um ditado popular assim bem conhecido. Eu acho que quando a gente elabora uma boa peça, a partir de uma entrevista muito bem feita com o reclamante, que talvez os advogados não devessem delegar para um funcionário, para alguém da recepção do escritório, ele mesmo deveria fazer, verificando nessa questão do ônus, porque olha interessante, a gente vai chegar lá. Mas dá para antever algumas regras de ônus da prova. Seja porque hoje a lei é mais clara e a própria lei prevê algumas situações de inversão, seja porque a gente já sabe de algumas presunções que militam em favor de determinadas partes, eu vou querer comentar sobre isso, e seja porque a gente já conhecendo um pouco a realidade do reclamante, a gente já pode antever, de certa forma, que teses virão da defesa. Então, a gente pode preparar uma inicial melhor, ver se o reclamante vai a um médico, se for uma questão de saúde, se ele traz um atestado, se ele tem um relatório médico. Então, esse primeiro atendimento e a elaboração de uma peça bem feita, com toda a parte documental, a conversa com o reclamante para deixá-lo ciente de que tipo de testemunha ele deve trazer. O reclamante, muitas vezes, ele não tem muita noção, ele chama o que é mais amigo, que ele tem um contato ainda, que ele às vezes encontra, mas que pode não ser o mais apto. Então, tem que verificar com quem você ainda tem contato, você consegue ver alguém que presenciava isso, que estava com você lá quando isso aconteceu. Então, esse atendimento, ele é fundamental e, às vezes, assim, é dele que parte toda a chance de sucesso ou não de um processo. Perfeito. Né? E aí, depois, claro, atuação em audiência, entender do ônus da prova, pedir a inversão quando verificar que isso lhe é necessário, né? Uhum. Bom, nisso a gente já pode ir mais para a parte legislativa, né, doutora Dora? E a parte legislativa é bem legal, porque assim, não tem muito tempo a gente sofreu uma mudança muito grande, veio um CPC novo, né? O CPC de 2015. A gente teve, com a reforma trabalhista em 2017, uma mudança de vários artigos, muitos artigos da CLT, mas antes dessas mudanças, a CLT ela tinha uma disposição que continua tendo o mesmo número de artigo 818, mas muito tímida, digamos assim, muito sucinta sobre o ônus da prova, né? O artigo 818, ele dizia a prova das alegações incumbe as partes que as fizer. E até talvez por causa desse texto sucinto, que foi inspirado no CPC de 39, que também dispunha da mesma forma, era muito comum as partes se utilizarem do CPC de forma supletiva, como isso está autorizado ao processo do trabalho por uma previsão da CLT, que é o artigo 769, era muito comum a gente ver se fazer referência ao CPC de 73, que era um pouco mais claro quanto a quem competiria o ônus da prova do que esse dispositivo. Porque dizer que a prova das alegações incumbe a parte que as fizer, deixa um pouco nebuloso, realmente. Eu aleguei, mas depois a reclamada alegou, porque ela alegou alguma coisa, passa a ser dela ou eu continuo com o meu. A gente via muitas dúvidas e muitas críticas a esse dispositivo muito sucinto. Então, talvez até em razão do predomínio desse entendimento de que era sucinto, a gente fazia um uso muito frequente do CPC, os advogados pediam, os juízes citavam, que era o artigo 333 do CPC, né? Basicamente, seu caput e 2 incisos, que dizia o ônus da prova incumbe. Aí o inciso primeiro é o autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, aí tem a sistemática que era a regra. E essa regra era a regra que se chamou, se consolidou chamar de teoria estática do ônus da prova. Porque ficava ali dito,
seu ônus é esse, do que você alegou que é constitutivo. Se a empresa vier com impeditivo, modificativo, extintivo, passa a ser dela. Era estático, era aquilo, né? Então, dependia da gente ver muito o que se tornou controvertido, até porque o que não é mais controvertido não precisa provar, e aquilo que era controvertido, a gente tinha um critério, digamos, rígido, uma regra de distribuição do ônus da prova, que inclusive não era novidade, as partes, os advogados já deveriam saber, porque ela estava ali exposta, né? Essa denominação, teoria estática da distribuição do ônus da prova, ou teoria da distribuição estática do ônus da prova, ela foi contraposta por uma outra teoria, mais moderna, que era a chamada teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Ah, que interessante! Isso antes do CPC atual, isso antes da CLT atual, que consagram hoje expressamente a teoria dinâmica, mas muito antes disso, ela já era invocada, ela já era discutida no processo, ela já tinha uma receptividade na prática, a gente vai ver por algumas súmulas que já abraçam essa ideia, então já existia uma teoria dinâmica. E essa teoria dinâmica, ela decorria do fato de ter uma compreensão da necessidade de fugir daquela regra quando a regra fosse muito prejudicial para determinada parte, né? Então, assim, e tinha um arcabouço legal para isso. O Código de Defesa do Consumidor, que foi muito entendido por se definir o consumidor como hipossuficiente naquela relação de consumo, o que a gente também sempre vislumbrou em relação à figura do empregado, o Código de Defesa do Consumidor, desde o seu advento, ele muitas vezes era invocado supletivamente, e vamos lembrar que o 769 não diz que é para usar o CPC. Uhum. É o processo, as regras de processo comum, podendo ser o CPC ou outro diploma legal. Então, muitos já invocavam o Código de Defesa do Consumidor e, a partir disso, foi, digamos assim, ganhando corpo e ganhando espaço na Justiça do Trabalho essa teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. O artigo do Código de Defesa do Consumidor é o 6º, se não me engano, inciso 8º. Né? Hoje a gente vem também... também vem discutindo pelo princípio da aptidão da prova, já vinha discutindo também por esses princípios. Quem está mais apto a produzir a prova, né? E olha que interessante, quando a gente estuda a jurisprudência do TST, seja julgados esparsos, mas até mesmo as súmulas, a gente verifica como que o TST e a Justiça do Trabalho foram flexíveis foram receptivos a essa flexibilização da teoria estática do ônus da prova. Quando a gente analisa, inclusive se fazia isso muito em função de presunções, né? Presumo que isso é verossímil, presumo que isso tem valor. Súmula 12 do TST, o que ela diz? Que as anotações constantes da carteira presumem-se verdadeiras. Olha que essa súmula, ela nem é favorável, digamos assim, ao trabalhador. Uhum. Né? Porque se ele alega um salário por fora, ou se ele alega um período sem registro, acaba que presume-se verdadeiro o que está na carteira. E a ele incumbe provar que existia um salário por fora, que existia um período sem registro. Mas já é uma regra de definição de ônus da prova, de uma forma talvez diferente, feita pela jurisprudência. A gente tem a súmula 32, a gente que fala do abandono do emprego a partir de 30 dias sem trabalho. A gente tem a súmula 212, essa sim, em favor do trabalhador, que é aquela que diz que negada a prestação de serviço ou a dispensa sem justa causa, incumbe ao empregador provar, né, que não foi dele a iniciativa do rompimento. Por quê? Porque milita em favor do trabalhador uma presunção. Qual é? Quem quer perder um emprego? A princípio, ninguém. Então, é o princípio da continuidade do contrato de trabalho, né? A súmula 338, e olha que interessante, a súmula 338, que a gente usa quase que todo santo dia, 10 vezes ao dia... Por causa da jornada. Exatamente. Ela é de setembro de 2012, até anotei aqui. Só que ela é até anterior, os entendimentos da súmula 338 são até anteriores a setembro de 2012, ou seja, anteriores ao CPC de 2015, anteriores à CLT, quando não se falava na lei,
nesses dispositivos sobre teoria dinâmica do ônus da prova. Sim. Por que que ela é de 2012, mas os entendimentos dela são anteriores? Ela é conversão de OJ. Quem é mais antigo, quem advoga há algum tempo, vai lembrar uma fase que o TST fez toda uma reformulação das suas jurisprudências e consolidou em súmulas algumas OJs esparçadas. Então, a súmula 338 ela é fruto disso, de OJs que foram consolidadas ali, tanto que ela tem vários itens, né? Sim. Então, tudo isso é um exemplo de como, por meio de por meio de presunções, por meio da consciência da aptidão da prova, a Justiça do Trabalho já era um terreno muito fértil, e não diria só fértil, muito apropriado para a inversão do ônus da prova, né? Da prática, a gente já via acontecer muito mesmo. Na prática, era comum os magistrados ali já fazer a distribuição sem antes constar lá da própria CLT, porque a reforma veio recente. Exato. Mas era e aí, bem comum. Quando a gente lê hoje o artigo 818, com a redação trazida pela reforma trabalhista, que foi a Lei 13.467 de 2017, entrou em vigor em novembro de 2017, a gente vê que a legislação recepcionou o que já era uma prática, o que já era um anseio, o que já era uma necessidade. Então, hoje, além de, no início, o 818 ser muito similar ao que era o CPC, porque ele diz ao autor reclamante incumbe provar o fato constitutivo do seu direito, o inciso 2, ao reclamado comprovar o fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito do reclamante, ela hoje tem 3 parágrafos. E esses 3 parágrafos também se assemelham muito, para não dizer que são praticamente idênticos, ao que nós temos hoje no CPC, não mais no 333, né? Lá mudou, lá era o 333, hoje é o 373. Aqui continua o 818 com uma redação diferente, não mais sucinta, muito bem explicada. Eu não vou ler aqui o dispositivo, porque eu acho que é desnecessário, as pessoas buscam isso depois. Mas ele realmente trouxe para o bojo do direito positivo a teoria dinâmica do ônus da prova. Então, hoje a gente tem as 2 formas. Os incisos deixam claro a teoria estática ali. Exato. Continua a estática nos 2 primeiros incisos. Os parágrafos já prevêem, inclusive indicam quando, por quê, em que momentos não seria conveniente, como agir quando se adotar a teoria dinâmica do ônus da prova. Tá. Doutora, nós recebemos, até dar uma boa noite para a doutora Ana, foi presidente da OAB de Jacareí. Ah, sim, a doutora Ana, até esqueci de mandar para ela diretamente, geralmente eu mando, esqueci dessa vez. Doutora Ana, tudo bem? Ela está aí nos assistindo e ela fez um comentário aqui, doutora Dora. Diga. Ônus da prova do reclamante na audiência por videoconferência. Mas a testemunha ela não consegue acessar, seja pelo link ou convite. Então tem uma falha na comunicação ali. Se daria para rever posteriormente se ela conseguisse aclarar a dificuldade. Bom, eu não vejo... Eu estou quase dizendo que o doutor Diego está mais apto, pelo princípio da aptidão do conhecimento, a responder que eu. Porque, assim, para não dizer que eu nunca fiz uma audiência telepresencial, eu ontem, de intrujona, eu entrei nas audiências telepresenciais que estão sendo realizadas na 2ª Vara de Jacareí, até porque eu não posso perder o bonde da história, né? Eu já estou participando de sessões telepresenciais no tribunal, com sustentações orais, que eu acho que democratizou muito o acesso dos advogados às sustentações. Inclusive, os vejo gostando e elogiando bastante, mas não tinha feito. E, na verdade, assim, até ontem, não tinha muita noção da audiência telepresencial. Embora tivesse feito alguns cursos, inclusive ministrados pelo TRT15, a nossa escola judicial, pela Ana Matra, pela Escola Nacional da Magistratura, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Em Jacareí, não aconteceu ainda uma audiência de instrução. Isso se dará no dia 13, semana que vem, estarei lá com certeza, eu não perco por nada. Mas eu acho que, assim, se o trabalhador não consegue acesso, ele tem uma dificuldade operacional de chegar no ambiente onde a audiência acontece, que é um ambiente similar a esse nosso aqui.
ou durante no início da audiência ele apresenta uma dificuldade, o sinal dele não está bom, olha, penso que não dá para seguir. Porque a gente precisa, aliás, eu gosto muito de depoimento pessoal. Então, a parte é muito importante, salvo se houver uma convenção das partes de que dispensam. Aliás, eu acho que nesse momento, tudo que as partes combinam, tudo que as partes concordam, vale muito. E pode ser justamente o que elimina alguns obstáculos que o juiz precisa vencer para realizar uma audiência. Não se as partes disserem, não, eu dispenso os depoimentos, o meu reclamante não tem acesso à internet, o sinal é ruim, o celular dele não tem câmera, então eu abro mão de ouvi-lo, a doutora abre mão de ouvir o preposto. Sim, as testemunhas conseguem acesso. Tudo tem que ser, nessa fase, muito esclarecido, muito ponderado. O juiz tem que ter um bom senso, e penso eu que nós temos um bom senso de avaliar isso. Ninguém quer, de uma forma assodada, realizar uma audiência de instrução, até porque o juiz cauteloso, ele não quer que o processo volte daqui a um ano e meio para instruir de novo, né? E nós, no primeiro grau, eu brinco que quem está no primeiro grau está no fronte da coisa. Né? A gente realiza alguns atos, mas a gente não sabe, inclusive, a receptividade disso perante a instância superior. Então, é muito importante fazer tudo com muita cautela, consignando tudo na ata. E penso que o juiz não pode impor a realização de uma audiência quando há um obstáculo técnico ou uma dificuldade de acessibilidade ao ambiente por qualquer das partes, ou testemunha, ou até do advogado. Exato. Tem advogado que no início da pandemia não estava com instrumento em casa que permitisse esse acesso, que teve que pedir para ele ir no escritório, pegar um equipamento que tem câmera, né? Quando eu penso nisso, eu penso muito assim, eu estou numa bolha, eu tenho um computador, eu sempre tive, que tinha câmera, eu não sabia usar a câmera, mas ela já estava ali. Né? Eu aprendi a entrar no Instagram para fazer a primeira live que o Dr. Diego pediu. Para mim, as coisas são fáceis. Eu tenho um marido que entende. Agora, e quem não tem? Né? Então, eu acho que é um momento de muita cautela. Agora, não dá para resistir injustificadamente. A gente está até mudando um pouco o tema, e eu acho que a audiência telepresencial é um super tema, da hora, importantíssimo. Mas, assim, não dá para forçar a realização sob pena de nulidade, sem dúvida, tá? Cerceio do direito de prova, mas também não dá para resistir injustificadamente. Só porque tem medo de como é a colheita da prova, eu fico meio preocupado se alguém vai interferir. Se todos têm meio, gente, também não podemos parar. Eu vou dizer, Jacareí, quem milita lá sabe, era uma vara com uma rapidez muito grande entre o ajuizamento da ação e a audiência. Nós temos um volume processual que permitia isso e que estava muito controlado. Hoje, eu acredito que quando a situação voltar, se eu mantiver o volume que eu já tenho, que eu estou, inclusive, apurando minuciosamente, vai ter casos que eu vou demorar 4, 5 meses para marcar a primeira audiência, o que não era uma realidade entre nós, nem na primeira vara, nem na minha vara. Mas é o que eu estimo diante do que eu já sei que está represado. Então, se a gente continuar represando casos que às vezes não precisam de prova oral ou que tem uma preocupação quanto a isso, o problema depois, a onda a ser enfrentada depois vai ser muito maior. Eu dou um exemplo hoje, Excelência. Eu tive... Estou vendo a Gleides ali. A Gleides entrou no Instagram da filha. A Gleides é assessora do Dr. Nunes, um desembargador da 8ª Câmara. Foi o primeiro desembargador que me convidou para substituir no tribunal em 2011. Eu fiquei até assustada quando ele ligou para a minha vara. Tem um desembargador querendo falar com a doutora. Tomei um susto. E hoje ele é um querido, um amigo maravilhoso. Gleides, um beijo. Então ele é responsável de tirar a doutora de nós? Alguns não gostam. A Gleides fez uma questão aqui, doutora, mas antes eu vou só responder a Ana Maria também o que eu tenho vivenciado, é que tudo bem, às vezes a parte ou a testemunha não vai ter a condição de participar da audiência, mas aí que vem o nosso papel fundamental do advogado. Então, se conseguir, ele participe, né? Faça audiência, vai ter uma ata normal,
conste em ata que não está conseguindo realizar, está tentando diversos acessos, para mostrar de fato, né, embora a boa-fé seja presumida, né, ninguém presume a má-fé, mas assim, eu vejo de bom tom o advogado, então, ele medir alguns esforços para participar, tem a decisão do CNJ, mas assim, vai lá, participa, informa o que está acontecendo. Do que eu tenho visto, às vezes muitos colegas peticionando 2, 3 dias antes da audiência, pedindo para tirar de pauta. Mas aí tudo aí você já bagunçou toda a pauta da vara. Então, assim, embora a audiência não vá acontecer, mas seria prudente, pelo menos, o advogado estar lá, né? Informar o juiz, informar o servidor, olha, estou aqui, mas não vamos conseguir fazer por tal, tal, tal razão. Então, E posso comentar uma coisa interessante, voltando para o ônus da prova, fazendo um link com o ônus da prova? Uhum. Olha que interessante. O CPC, ele prevê um momento de saneamento. Ele prevê, inclusive, uma formalidade. Existe uma decisão saneadora, né? Nós não temos isso na Justiça do Trabalho. Não que eu ache que a gente não fizesse, tá? No meu plano aqui, no roteiro que já abandonei, tinha um momento que eu ia falar disso. Mas eu acho que tem muita relação com isso que o doutor falou. Vamos para a audiência, até para a gente. O que a doutora alegou na defesa? O que ficou controvertido? Quem precisa provar essa controvérsia? É a reclamada? É uma questão de acidente? Está alegando culpa exclusiva da vítima? O ônus é dela? Vamos avaliar que testemunhas a empresa traria para produzir essa prova. Elas são capazes de participar? Elas têm um telefone celular? É um momento que, ainda que a audiência possa não acontecer, essa conversa, que seria o saneamento do processo, olha, eu acho ela tão útil. Aliás, quando eu voltar para a vara, eu pretendo fazer um trabalho... Eu já fazia um pouco, porque eu li as iniciais. Eu mesma. Então, eu já olhava, já via alguns aspectos, mensurava o tempo de audiência, mas eu acho que hoje esse saneamento ele é imprescindível até para a gente separar, digamos, o joio do trigo. O que realmente precisa guardar uma audiência presencial, e vão existir esses casos, eu não tenho sombra de dúvida, podem até ser a maioria, mas o que não precisa? O que talvez nem precise de produção de prova? Olha, há quem diga que o volume de prova testemunhal que a gente vai passar a produzir na Justiça do Trabalho pode até diminuir depois desse período da pandemia. Porque talvez a gente não avaliasse tão bem a real necessidade da produção da prova testemunhal. Às vezes acabava já deixando mesmo para que tudo acontecesse na audiência. É uma característica, né, da Justiça do Trabalho, mas, ao mesmo tempo, a pandemia talvez serviu para nos mostrar que ir saneando, já apresenta a réplica, volta só para instruir, tem adiantado. E eu, em vários casos, desde que eu comecei a usar a mediação no conhecimento, que a maioria dos processos passava por aquele espaço no térreo de mediação e somente o que não saía acordo ia para a pauta juiz, não foram raras as vezes em que na mediação o acordo não foi alcançado, as partes disseram que pretendiam produzir uma prova, essa audiência foi redesignada para minha mesa juiz e no dia dessa audiência ninguém produziu nada, mas foram várias as vezes. Ou então eu ouvi os depoimentos e aí não precisava provar mais nada. Então, eu acho que essa avaliação que todos devem fazer, bem criteriosa, advogados e juiz, ela é importante. Eu acho que esse é um momento que a gente pode, digamos assim, aperfeiçoar esse nosso ponto de vista. E é um compromisso com a boa-fé processual, é um compromisso com o princípio da cooperação, é um compromisso com o princípio da razoável duração do processo, da efetividade, da utilidade daquilo, né? Sim, perfeito. Doutora, a Gleides lá, que é a assessora do Dr. Nunes, né, só fez uma pontuação aqui, o porquê que às vezes o magistrado não insiste tanto nos depoimentos pessoais, sendo que às vezes acaba aqui, ó, dispensarem os depoimentos. Eu particularmente gosto e até em revelia o osso. Aliás, uma vez foi muito engraçado, porque era revelia e eu resolvi ouvir e o advogado reclamante falou, mas não, doutora, a empresa não veio. Eu falei, doutor, isso não me impede de querer conversar com o seu cliente e verificar algumas informações.
Aliás, o juiz que lê bem a petição inicial, aponta ali quais são os pontos necessários de prova, muitas vezes ele vê que a narrativa da inicial está um pouco exagerada, que pode não ser bem aquilo. Às vezes ele quer confirmar algumas informações. Eu acho até muito importante isso. Eu acho que dá um arcabouço de segurança jurídica até melhor. Então, muitas vezes eu ouvi, o reclamante confirmou tudo, o período sem registro, o valor do salário, a jornada, o intervalo, e também já me deparei com momentos em que ele não confirma e aquilo que era bem exagerado, que chamou minha atenção, de fato não foi o que ensejou meu julgamento. Eu acho fundamental, importante, gosto muito de ouvir depoimento, porque o depoimento ele gera confissão real, não há nada melhor que isso. Né? Exato, eu ia chegar nesse ponto. Assim como nas testemunhas, vulgarmente, eu não gosto muito de falar dessas questões, mas que vulgarmente é conhecida como a prostituta das provas, a testemunha, mas nós temos também a confissão real, que ela é a rainha das provas. Então, na confissão é excelente. A doutora ia fazer uma pontuação. Eu quero comentar uma coisa. Eu fui testemunha uma vez. Eu já era juíza, eu acho que tinha uns 8, 9 anos. Nunca tinha sido, tá? Eu advoguei uns 3 anos, parei um ano para estudar muito e entrei na magistratura jovem, com 26 anos. Quando eu fui ser testemunha, em função de um processo que eu julguei, tá? Que eu expedi ofício, o Ministério Público Federal instaurou um processo e eu fui chamada pelo juiz federal para prestar depoimento. Gente, quando eu cheguei no fórum, que eu fui para o balcão, que eu falei que eu era testemunha, eu comecei a me sentir um pouco tensa. E olha que, como juíza, e identificada assim, logo de início, pelo servidor que me atendeu, fui levada para o gabinete do juiz. O juiz, quando soube que eu tinha chegado, saiu da audiência que ele estava, foi lá me cumprimentar, me serviu um cafezinho, falou, espera aqui no meu gabinete. Na hora que eu sentei na mesa dele para prestar depoimento, a minha perna tremeu por uns 10 segundos. E eu, no final, falei para ele, olha, eu adorei essa experiência. Porque eu sabia que ser testemunha, sentar na cadeira na frente do juiz, exerce uma influência emocional na testemunha muito grande. Ela fica numa expectativa de nos agradar com o que ela vai dizer. Ela tem que pensar de uma forma rápida, por mais que ela possa ter uma noção de quais são os assuntos, a forma como o juiz pergunta, uma pergunta inesperada, isso mexe no emocional. Então, ela pode ser a prostituta das provas, falando nesse termo chulo, mas que é utilizado, muito porque emocionalmente ela se abalou. E esse é um risco muito grande do uso da prova testemunhal, né? A gente tem que avaliar o quanto aquela testemunha está preparada, o quanto vale a pena ouvir mais uma, né? Lembrando Exato. que a prova testemunhal ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Ai, eu ouvi 3 testemunhas, que maravilha, que bom. Pode ser péssimo. Eu posso encontrar contradições entre os depoimentos da testemunha. Uma delas pode infirmar uma afirmação feita por uma outra, contrária até à tese do autor, e essas discrepâncias podem ser utilizadas para se entender que não provou. Então, esse feeling de perceber a testemunha, ser uma pessoa um pouco mais segura, mais esclarecida, é muito importante. E eu diria uma coisa, muito longe da péssima prática de instruir uma testemunha. Mas saber quem é a testemunha, perguntar para o cliente quem é a testemunha, chegando no fórum, falar com ela, você via mesmo, você estava ciente, isso eu acho muito importante. E não acho que se inteirar da capacidade do que a testemunha tem a dizer se equivale a instruir testemunha. Instruir testemunha é, você tem que dizer isso. Ah, você não via, não, mas diz que era assim. Você está incitando a testemunha a fazer afirmativas que lhe favorecem, mas que ela não tinha conhecimento para dizer. Ou pior, que o que ela viu e sabe que aconteceu não é aquilo. E eu, quem é mais antigo também lembra, vivi a experiência de ter uma prisão em flagrante na minha sala de audiência pelo crime de falso testemunho. Né? Eu sempre fui muito chata com mentir para minha audiência, uma coisa que é muito difícil de eu engolir. Infelizmente, não é fácil a gente pôr em prática isso sempre, pelas pautas extensas que a gente tem.
Mas eu, por exemplo, quando eu me titularizei em Jales, que tinha 700 processos ano, eu fui várias vezes em empresa pegar documento, pegar testemunha, ver se o livro que o reclamante dizia que anotavam as horas extras estava lá mesmo. Cansei de fazer Uhum. isso e era ótimo. As pessoas morriam É. de medo, ninguém mentia para mim. Doutora, e realmente essa questão da testemunha, igual quando o cliente às vezes pergunta para mim, quantas testemunhas eu posso levar? Eu falo, se você puder levar 3, 4, 5, pode levar. Nós não vamos Lá ouvir você todas. escolhe, lá você Lá a avalia gente quem está escolhe. melhor preparado, né? Assim, fazendo esse filtro já de testemunha, acontece de a gente ser surpreendido. Chega lá, a testemunha fala tudo o contrário. Então, assim, é papel do advogado realmente conversar, entender qual é aquela testemunha, até porque senão nós vamos entrar lá para a sala de audiência e aí só vai atrasar para todo mundo, não vai chegar à verdade, que é o que importa processualmente. Então, eu entendo também que é fundamental essa conversa, esse bate-papo, e o advogado também ter a percepção, desde lá do depoimento pessoal, ele já está prestando atenção àquilo que já foi confessado, aquilo que está se tornando ponto controvertido. Quando for para a instrução dele, quando for para a oitiva dele, ele já direcionar. Porque, às vezes, a matéria já está confessa, o advogado não percebeu ou não se atentou, e aí ele vai insistir naquela matéria. Então, o advogado ele tem que estar muito atento nessas questões lá na hora da audiência, né? Nessa fase Isso de aí. distribuição. Realmente. É o Vamos detalhe, né? voltar, Vamos, vamos mas tentar voltar um pouquinho mais ao tema de ônus da prova. vamos. Assim, é muito bom falar de tudo isso, né? Mas senão vai ter que ter a live 2, ônus da prova. Se for preciso, a gente marca uma outra, doutor. Mas é só Continuação. fechando, Mas porque sabe uma coisa que eu acho importante de falar ainda sobre essa teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que está hoje nos parágrafos, e que por isso eu digo, ousem mais, peçam mais. Ela é muito usual para a Justiça do Trabalho, justamente porque ela se aplica nessas relações, como eu até falei da relação de consumo, em que a gente sente um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele é nítido na relação de trabalho, né? E ele não é desequilíbrio, uma hipossuficiência, digamos assim, do trabalhador só no aspecto econômico. É uma hipossuficiência no seu arcabouço probatório, na sua capacidade de atuar no processo. Por quê? Porque a empresa detém normalmente toda a documentação, até ela está muitas vezes obrigada por lei a possuir os documentos, a mantê-los. Ela tem o contato com a maior parte das pessoas que, se ainda trabalharem na empresa, participaram daquilo, então ela está mais capacitada a produzir a prova. Então, essa distribuição dinâmica, ela busca justamente eliminar o desequilíbrio que já existe e que é praticamente fato em muitos casos, e eliminá-lo processualmente falando. E a aptidão do ônus da prova é justamente isso. A maior capacidade que uma parte detém de se desincumbir daquela prova ou de se desincumbir da contraprova, né? Isso é muito importante a gente ter em mente. A distribuição dinâmica do ônus da prova não é uma decisão subjetiva do juiz. Eu cismei hoje que eu vou inverter o ônus da prova. Não. Ele tem que avaliar por que é cabível. Ele tem que demonstrar essa questão da aptidão ou do desequilíbrio. Aliás, ele tem que fundamentar. Nós não lemos como ficaram os parágrafos do artigo 818, mas eu sugiro uma leitura depois da live. Está claro que a decisão que modifica a teoria estática, que modifica o que os incisos preceituam, ela deve ser fundamentada. E não só isso, ela deve ser antecipada. A parte tem que saber que, para o juiz, naquele caso, o ônus da prova incumbe a ela para ela ter a oportunidade de poder dele se desincumbir. Aliás, se o juiz não deixa claro, antes do início da instrução, que ele entende que ali é cabível uma inversão do ônus da prova, ele deixa as provas serem produzidas. E, ao julgar a ação, ele fala que pela
posição dele de inversão do ônus da prova naquele caso, por A, B ou C motivos, ele entende que tal parte deveria ter provado e não fez e julgou improcedente ou procedente o pedido, isso gera um cerceio do direito de defesa, porque a parte não soube de antemão que ele entendia que o ônus era dela. Sim. Isso só pode ser ultrapassado quando essa questão do ônus da prova dinâmico decorre de uma expressa previsão de lei ou de uma posição jurisprudencial já consolidada, como, por exemplo, a obrigação de ter controle de ponto para a empresa, que até a lei da liberdade econômica era de 10 empregados e depois passou a ser de 20. Nesses casos em que a jurisprudência tem súmula, eu não posso dizer que eu fui surpreendido, porque já é um entendimento jurisprudencial consolidado. Mas nas outras situações de aptidão do ônus da prova, se o juiz inverteu o ônus da prova como regra de julgamento na sentença, sem ter antecipado essa pretensão dele, o advogado, no recurso que poderá interpor, naquilo que lhe foi prejudicial, essa iniciativa do juiz, ele deve alegar cerceio e prejuízo e levar o processo para o tribunal, e a chance de êxito é muito grande. Muito grande. Doutora, eu tenho como uma... também, desculpa só complementar, Imagina. Mas falando do parágrafo, como também eu acho que gera cerceio, quando eu digo na audiência que eu vou inverter o ônus, a parte fala, doutora, então já que a senhora está entendendo que sou eu, as testemunhas que eu trouxe, elas não estão aptas para falar sobre isso, eu preciso que adie a audiência. A CLT prevê que se a parte apontar uma dificuldade de produzir naquela oportunidade em que foi noticiada que o encargo é seu, pode requerer o adiamento da audiência. E se o juiz insistir na realização da audiência, sem lhe facultar uma redesignação para que ela se capacite e venha para a próxima sessão preparada para se desincumbir daquele ônus, isso também é cerceio. Então, o advogado tem que protestar na audiência, renovar esse protesto no recurso, se a prova acabou lhe sendo desfavorável. Sim, perfeito. Doutora, eu tenho duas pontuações. A primeira, a doutora realmente citou da lei da liberdade econômica, então, só um atento para os advogados, né? A súmula 338 fala em 10 empregados, e hoje a gente tem a lei da liberdade econômica, 20 empregados. Então, até a vigência da lei, vai se usar 10 empregados, dali para frente 20. Então, até por questões de ônus, o advogado tem que ficar atento nessa questão. Doutora, tem um ponto, porque senão a gente não vai conseguir encerrar a live sem falar disso. A gente tem 4 minutos para tentar resumir. Efeitos modificativos, extintivos e impeditivos. Será que a gente consegue dar... Vou dar uns exemplos práticos do dia a dia. Reclamante ingressa com a ação falando, trabalhei sem registro. O que a gente pode vir numa defesa? Não trabalhou, nem conheço, nunca vi na vida, não prestou nenhum serviço para mim. Fato constitutivo do direito. Trabalhei nesse local, nesse período que eu estou alegando. Não temos apresentação da defesa de fato modificativo, extintivo ou impeditivo. Situação diferente. Trabalhei nessa empresa sem registro, nesse período. Defesa. Olha, realmente ele me prestou serviço, mas ele não era meu empregado. Ele era um prestador de serviço, laborou com autonomia, nem havia pessoalidade, ele podia mandar um outro, não cumprir horário. Quer dizer, a empresa admitiu que houve um trabalho, mas contrapôs a tese autoral à natureza, discute a natureza. Então, esse é um fato impeditivo do direito do autor de ver o vínculo anotado na carteira, de receber os típicos direitos trabalhistas. Então, ao levantar essa argumentação, a empresa atrai para si o ônus da prova. Um outro exemplo, entrei com a ação e peço verbas rescisórias típicas de uma dispensa sem justa causa. A empresa vem e fala, olha, houve a rescisão, sim, mas foi por justa causa. E essas verbas que ele pede, ele não faz jus, ele foi mandado embora por desídia. Como ela contrapôs a alegação da natureza da rescisão, ela traz um fato impeditivo do direito do autor, né? Porque na justa causa, várias verbas rescisórias, como aviso prévio, multa de 40%, não são devidas, torna-se ela a parte incumbente, né? Que tem a incumbência de se desonerar desse ônus.
Falando em acidente do trabalho, que é muito legal, a gente não vai ter tempo. Mas o reclamante fala que sofreu um acidente. Se a empresa diz que não tem conhecimento do acidente, é ônus dele provar o infortúnio. Se ela Eu já diz vi que de colega houve, perder processo assim. se ela diz que houve o acidente, mas foi culpa exclusiva dele, é o que não houve aquele dano, penso eu que o ônus... Voltou. Oi, alguém me ligou aqui, eu não sabia nem o que fazer. Ai, Até meu Deus. porque, se o doutor quiser cair a live e depois voltar mais um pouco, se achar que o tempo ficou curto, fica à vontade. Mas, falando no acidente, é ônus da empresa cumprir, na forma do artigo 157 da CLT, as normas de segurança, de medicina do trabalho, instruir os empregados sobre como atuar, com que medidas de precaução ele deve usar no dia a dia para evitar acidente e doença. Então, ela está obrigada por lei a adotar medidas de segurança. Portanto, a ocorrência de um acidente dentro do seu âmbito, para mim, já transfere pela lei o ônus para ela, se Sim. ela admite o infortúnio. É que muitas empresas negam a ocorrência do acidente em si. E aí o doutor chamou atenção para pessoas que talvez tenham perdido a ação por não se atentar a essa questão. Negado o acidente, quem tem que provar é o reclamante. A gente tem vários exemplos aqui. Se a gente fosse falar da súmula 338, tem várias peculiaridades. Apresenta o controle, tem uma pré-assinalação, mas o reclamante diz que não equivale à verdade. Tem o controle, mas aponta uma jornada britânica, o ônus é da empresa, porque não se pode presumir que todo mundo entre e saia do trabalho diariamente 8 horas e às 5, isso não é crível. Então, a gente tem vários exemplos. E os fatos que as empresas podem apresentar são impeditivos, modificativos ou extintivos. Inclusive, prescrição é uma situação que extingue o direito de postular, algo que está no bojo da defesa também. Reclamante pode falar, não, eu ajuizei uma antes que arquivou, interrompeu minha prescrição. Ele tem que demonstrar isso também. Exato. Aí, o tema é muito. Eu vou ver aqui que vai dar, falta um minuto, sei lá. Um minuto. Vai cair, não deu nem para chegar, acho que perto da metade do que eu tinha vontade de falar. Ia falar sobre a dispensa discriminatória, que o ônus é da empresa quando o trabalhador tem uma doença grave. Tem muito assunto interessante, realmente.